Falando sobre o terremoto no Marrocos, 6,8 graus que atingiu o país nesta sexta-feira à noite, foi sentido também pela comitiva do governo do Ceará, que está no país a trabalho. O abalo sísmico foi informado pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos. O número de mortos já passa de 1.037, é o último número, a última contagem oficial, inclusive a TV estatal no Marrocos informando esse número. A vice-governadora Jade Romero usou as redes sociais para informar que a comitiva do Ceará está bem e em local seguro. Ela disse o seguinte, que em Marrakech fomos surpreendidos por um terremoto de magnitude 7, de acordo com o Centro Alemão de Pesquisa em Geociências. Toda a comitiva do governo do Ceará está bem em local seguro, seguindo os protocolos de segurança. Ela tranquilizou, claro, toda a população local e também acabou trazendo essas informações para tranquilizar os parentes dessas pessoas que estão lá a trabalho no Marrocos. E acrescentando, o epicentro ocorreu nas montanhas do Alto Atlas, que fica a 71 quilômetros a sudoeste de Marrakech, uma profundidade de 18,5 km, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos. As vítimas principais em Marrakech e em outras cidades ao sul, conforme informou o Ministério das Relações Exteriores, e, infelizmente, muitas mortes ocorreram nas áreas mais remotas e de difícil acesso, segundo as informações. E o número deve aumentar ainda mais, ainda há desaparecidos e também pessoas feridas, inclusive imagens impressionantes de prédios inteiros que desabaram depois desse terremoto que atingiu o Marrocos nesta sexta-feira. Terremoto que atingiu, portanto, sexta-feira à noite. Agora são 11h27. Repita. 11h27. A gente segue repercutindo, então, esse terremoto no Marrocos, que aconteceu sexta-feira à noite, cujo epicentro ocorreu nas montanhas do Alto Atlas, no Marrocos. Foi o mais forte a atingir a área em mais de 120 anos, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos. O professor de Geografia Física da FMU, Alexander Evaso, se junta agora aqui conosco no Jornal da Manhã para falar justamente dessas possíveis causas do terremoto que atingiu Marrocos na noite desta sexta-feira. Bom dia, professor. Agradeço aqui a sua presença e já te perguntando, né? A gente vem falando desde o começo da manhã que o terremoto que atingiu Marrocos é de magnitude 6,8. Queria que você trouxesse a explicação também para quem nos acompanha, o que exatamente significa isso e quais as proporções, né? A gente vem falando que esse é um terremoto mais mortal dos últimos 120 anos, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos. O que de fato define essa magnitude, né? Os últimos terremotos que a gente tem ouvido, magnitude 5, tal, mas nenhum superior a 6, como esse de 6,8. Novamente, muito bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite. A escala, na verdade, atualmente, a gente antigamente falava muito da escala Richter, né? Porém, houve uma reforma, né, da Sociedade Internacional de Geologia e passou-se a adotar a escala de momentum, que há algumas diferenças técnicas, né, possuem diferenças técnicas uma com a outra, mas são comparáveis, né, uma com a outra. A 6,8, escala de momentum, portanto, né, cada ponto na escala Richter permite, né, a gente entender que o terremoto é 100 vezes maior do que do ponto inferior, digamos assim, né? Outra coisa da escala de momentum é que a gente consegue segmentar, né, em décimos também, né? Então por isso que a gente hoje, né, tem 6,8. Antigamente era 1, 2, 3, né, até o 8 na escala Richter. Aí passou-se a tentar, né, segmentar mais com o passar dos anos, mas agora com a escala de momentum nós temos então uma escala, digamos, calculada com mais precisão aí a partir dos aparelhos disponíveis.
Professor, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação a seguinte: é um terremoto incomum para essa região? Porque a gente citou aqui, epicentro ocorreu nas montanhas do Alto Atlas, em que se encontram pelo menos 2 placas tectônicas. Eu queria que o senhor explicasse se realmente isso é algo incomum ou algo que pode ser um pouco mais corriqueiro. Olha, o Marrocos é uma terra que fica exatamente na divisa entre 2 placas tectônicas importantes, né, entre a placa africana e a placa eurasiana, né? A placa eurasiana pega ali um pedaço, inclusive, do Marrocos ao norte ali, não exatamente aonde ocorreu o terremoto, né? Pega toda a Europa e mais aquele pedaço, um pedaço ao norte ali, onde fica Ceuta, Melilla ali, né? Já próximo do Estreito de Gibraltar. Agora, o sul, né, fica toda a placa africana. O que acontece é que você tem um sistema de falhamentos que acompanham exatamente a linha, né, da Cordilheira dos Atlas, né, e a Cordilheira dos Atlas pega ali da Tunísia, né, até passando pelo norte da Argélia e desce todo o Marrocos, né. Todo o interior do Marrocos é basicamente parte, né, integrante ali da Cordilheira dos Atlas. E aí esse sistema de falhamentos, né, é justamente aonde você tem os deslocamentos de grandes blocos continentais ali, que acabam causando, então, esses sismos, né, localmente ali, nesse caso. O Marrocos é uma área que tem, sim, sismos, não com essa intensidade, como o próprio Serviço Geológico dos Estados Unidos já ressaltou, né? Porém, o que causa realmente, o que impulsionam esses estragos todos, é exatamente o fato de que Marrakech, por exemplo, fica em uma bacia sedimentar, né, fica assentada sobre uma bacia sedimentar bastante arenosa, que é um material bastante frágil, né? Ela é fácil, moldável, né? E aí o que acontece? Imagina você encher uma pequena bacia, né, com areia e você chacoalhar essa bacia com areia. Essa areia vai tender a se acomodar. Como são sedimentos recentes aí depositados, geologicamente recentes, né? Aí o que vai acontecer? Você tem uma acomodação, né? E por ser um material sedimentar, ele meio que amplifica, né? Parece como ondas sonoras, né? A areia, né, o material arenoso, ele impulsiona exatamente os efeitos, né, das ondas sísmicas propriamente. E isso causa grandes estragos. Professor, a gente vem falando, né, que há a possibilidade de réplica desses terremotos. Eu queria que o senhor explicasse o que de fato são essas réplicas, quanto tempo dura e se é possível prever que um terremoto vai acontecer ou não, até para que as autoridades possam, né, se preparar para evitar que a tragédia, no caso, como a gente acompanha, seja muito maior do que de fato é. Olha, eu tenho certeza que as autoridades marroquinas estão já preparadas ou, né, sob alerta já para choques posteriores, né, a esse de 6,8. Geralmente, um grande sismo, um grande evento sísmico, ele vem acompanhado de pequenos choques menores, né, que acompanham, né, a essa acomodação. Então, isso pode durar. Existem registros em outras ocasiões aí, né, pelo mundo, de demorar até 1 mês para que esses choques posteriores aí diminuam, né? Esses choques não serão necessariamente de 6,8. Não estamos livres de ver um segundo terremoto de 5, de 4, né, ponto na escala de momento, mas perfeitamente possível acontecer até mesmo um de 6,8. Bom, estamos com... Eu até gostaria de ressaltar, inclusive, por favor. Infelizmente, pode haver até mesmo algo maior do que o 6,8. A gente torce para que não aconteça isso. Mas também, porque a gente não sabe se esse 6,8 foi
um primeiro choque que pode introduzir um choque até um pouco maior. Professor, antes de fazer mais uma pergunta para o senhor, a gente recebe uma nota aqui do Itamaraty dizendo o seguinte, que o governo brasileiro tomou conhecimento com consternação do terremoto ocorrido nas proximidades de Marrakech, no Marrocos, que causou a morte de mais de 1.000 pessoas. E o Itamaraty ressalta, isso é importante, não há até o momento notícias de brasileiros mortos ou feridos. A Embaixada do Brasil em Rabat trabalha em regime de plantão e pode ser contatada. Inclusive, eles deixam aqui um WhatsApp, eu vou ler no ar o WhatsApp, a gente vai, claro, repetir esse número ao longo da nossa programação. É um celular de Brasília, 61 98260-0610, 98260-0610, então código 61 Brasília, e a nota diz o seguinte: ao expressar pesar e condolências às famílias das vítimas, o governo brasileiro também transmite a solidariedade ao governo e ao povo de Marrocos. Professor, a senhora perguntou sobre o terremoto pode ser sentido também em outros países, ou seja, há o epicentro, mas também países distantes, como até na Europa, alguns países sentiram tremores menores. Eu me lembro já de outras coberturas de terremotos, os sismólogos explicam que é como se você jogasse uma pedra num lago, você tem uma onda num ponto mais distante, mas ainda tem uma certa onda. É isso mesmo? Para o terremoto funciona da mesma maneira? Sim. Sim, certamente acontece dessa maneira. O que acontece é que existem áreas que você tem amplificação disso. Então, digamos assim, que o caminho fosse só de rocha extremamente dura, né, ao longo do caminho. A tendência é que o choque seja absorvido ao longo dos quilômetros que essa onda sísmica percorre. Agora, se for uma área em que você tem áreas, né, com bastante bacia sedimentar e tudo mais, né, aí é como se você tivesse um amplificador de ondas. Né? Eu vou explicar com uma coisa muito, muito corriqueira nossa aqui. Quando ocorre, às vezes, dependendo da localização dos terremotos que você tem na Argentina e no Chile, muitas vezes a gente sente aqui em São Paulo reflexos desses tremores. Né? Então, o que acontece? São Paulo está assentada sobre uma bacia sedimentar, a chamada Bacia de São Paulo. Por isso que muitas vezes no centro da cidade de São Paulo, principalmente com edifícios mais altos, né, você consegue ter uma percepção, né, de algo ocorrendo ali, um movimento, mas não é um terremoto local nem nada, é um reflexo que acabou sendo amplificado pelo substrato de sedimentos que você tem na cidade, por exemplo, aqui de São Paulo. No caso de Marrakech, por exemplo, Marrakech está a apenas 70, 80 quilômetros do epicentro. Então, claro que a amplificação se deu de uma forma, né, até exagerada, né? E considerando também o material com que as cidades, né, no norte da África, mas Marrocos, no caso, faz parte desse complexo, acaba fragilizando ainda mais essas construções. Basta ver aí, né, os tipos, né, de material que eles utilizam, os tijolos, etc., são feitos aí de material que se encontra localmente. E aí, com isso, você tem o abalo e acaba causando esse estrago material que, por conseguinte, reflete também, né, nos habitantes ali, né? São quase 840 mil habitantes Marrakech. Agora, professor, o senhor, né, pela experiência, todo o conhecimento que tem a respeito, diz que não descarta que outros tremores possam acontecer nas próximas horas. De que forma que as pessoas podem se proteger ali nesse momento? A gente sabe que muitas famílias precisaram deixar suas casas, estão neste momento no meio das ruas. De que forma essas pessoas podem se proteger agora, se caso novos tremores, novas réplicas, então, como a gente informou agora há pouco, aconteçam, né, nas próximas horas? Olha, uma das grandes recomendações que se faz é se
se deslocar para áreas mais abertas, né? Então, por exemplo, estádios, né, de futebol, áreas, né, grandes praças que não tenham, né, muita coisa construída em volta, né? Esses são os lugares ideais para se aguardar, né, para se criar, por exemplo, acampamentos para desabrigados e tudo, né? Não se recomenda, obviamente, né, ficar em ruas estreitas e provavelmente, como são cidades bastante antigas, Marrakech é uma cidade, né, bastante antiga, medieval, né, e aí você tem arruamentos estreitos, né, a tendência. Então, o negócio é sair dessas áreas, ir para lugares mais abertos. Felizmente, por um lado, o estrago ainda não foi maior, porque justamente a Marrakech não deve ter muitos edifícios assim de grandes alturas, né? Talvez tenha, obviamente, um ou outro, mas a cidade como um todo, né, é uma cidade bastante horizontal. Então, edifícios aí de 5, 6 andares, né, em média. Isso é algo que coíbe um pouco, né, a destruição e atingir vidas humanas, mas, por outro lado, também você não tem tantas áreas abertas, né, assim. Então, você teria que procurar esses abrigos, essas áreas, né, grandes praças e estádios, né, estádios de futebol, por exemplo, seriam o ideal para você colocar, né, bastante desses desabrigados, né. Professor Alexandre, eu tenho uma dúvida que é a seguinte: a gente já deu aqui essa informação de que felizmente não há relatos de tsunami naquela região, mas a gente se lembra do início dos anos 2000, aquele terremoto na Indonésia, que nós tivemos vários alertas de tsunami. O que é preponderante para que haja o tsunami ou não? A magnitude do terremoto ou o local em que houve o terremoto? Se, por exemplo, no caso do Mar Egeu ou até mesmo o Mediterrâneo, talvez seja um local menos propício a isso, ao contrário do Oceano Atlântico, Pacífico. Qual é a leitura geográfica que a gente pode fazer disso, professor? Na verdade, tsunami ele vai sempre ser desencadeado por algum sismo que esteja abaixo da água, né? Então você, no caso aqui, né? Nesse caso aqui, você estava a 150 quilômetros do litoral, né? Em linha reta. Então é um terremoto totalmente terrestre que não desencadearia, né, um tsunami, por exemplo. Agora, um terremoto costeiro, né, como foi o caso do sismo de Sendai, né, no Japão, como foi o da Indonésia, como você bem retratou, esses realmente são sismos que, né, considerando a localização deles, eles deslocaram, né, bruscamente um bloco em relação a outro e bruscamente junto, né, você teve um deslocamento grande de um volume de água, né, uma coluna de água. E isso é o que fez com que você desencadeasse ali tsunami, né, nesses lugares, né. No caso do Marrocos, você não teve nada disso. Professor, a gente vem notando que eventos climáticos nesse sentido, como é o terremoto, né, vem já se repetindo e acontecendo com mais frequência nos últimos anos. Existe uma explicação para que isso aconteça? O aquecimento global também pode estar influenciando nos terremotos, no caso agora? Não influi em absolutamente nada. O aquecimento global é um outro tipo de fenômeno, né, com outras variáveis envolvidas, né? Pode haver o vulcanismo, né, a influência, a questão do aquecimento global por causa do vapor da água, né, que é expelido e tudo mais. Porém, você teria que ter um volume, né, um trabalho, digamos assim, vulcânico bastante grande. O fato de nós estarmos observando mais desses fenômenos, que são fenômenos naturais, né, não seriam exatamente fenômenos climáticos, né? No caso aqui do terremoto. Então, no caso de observarmos isso, é muito por conta da disponibilidade de informações, né, feitas pela própria mídia, né? Então a mídia consegue chegar em locais e tudo mais e noticiar, né, acontecimentos importantes como esse, e ao mesmo tempo
você tem também a melhoria dos equipamentos que detectam isso, né? E uma terceira coisa, que infelizmente é o que mais dá notícia, né, são as vítimas. Então, o que está acontecendo? O mundo já está em 8 bilhões de habitantes. A distribuição desses habitantes todos pelo planeta faz com que certas áreas que você não tinha tanto povoamento, você passou a ter. Isso nos últimos 100 anos, né? A gente não é tão recente assim. Então aí você tem também um número maior de vítimas, né, decorrentes desses fenômenos naturais. Mas de modo algum, por exemplo, há uma relação entre terremotos e aquecimento global, ou terremotos e atividade do Sol. Não, isso é um fenômeno estritamente do planeta Terra, de acomodação de placas tectônicas, que a ciência já explorou bastante, está inclusive aperfeiçoando a compreensão de como funciona a litosfera e tudo mais, e a dinâmica da própria Terra, né? E com isso, esses fenômenos, eles, né, aí até você me perguntou a questão da previsibilidade, né? A gente, pela experiência, a gente entende que podem vir outros tremores, né, depois desse grande. Mas eu também, aí um pouco de especulação, como estamos há mais de 100 anos sem ter um sismo importante, né, nessa região específica aí, onde fica o Marrocos e tal, pode ser que você tenha outro sismo mais importante. Vamos torcer para que esse tenha sido o mais importante e que não tenha outro a caminho, né? Mas que certamente podemos esperar que hajam sismos iguais ou menores que esse ao longo aí de um período que pode se estender por ou até um mês e meio, né? Porque isso é uma experiência já noticiada no passado, já detectada em outros lugares no passado. Tem uma quantidade certa ou exata de quantos terremotos podem ocorrer por dia? E também, no seu sentido ali da explicação, né, do aquecimento global, o Brasil, ele estaria ali livre desses terremotos, até pela localização, já que o senhor explicou no começo, né, que os terremotos, eles ocorrem ali ao longo da junção de placas tectônicas, e o Brasil se localiza no centro de uma dessas placas, então talvez não sofreria os efeitos entre elas, ficando livre desses abalos? Bom, nós temos... É impossível prever um número exato de quantos sismos pós, né, evento importante. Mas o que a gente pode falar, por exemplo, o Brasil, né, a questão do Brasil aqui, é um pouco mitológica essa coisa de que a gente não tem sismos, né? Nós tivemos aí, acho que foi no começo do ano, no final do ano passado, um pequeno sismo que ocorreu aqui no Vale do Ribeira, né? Mas é uma acomodação. Então, qualquer tipo de acomodação que não necessariamente seja de origem tectônica, né? Quando a gente fala tectônica, a gente está falando das placas tectônicas, falhamentos, etc, etc. Mas em outra situação como essa, por exemplo, e alguns terremotos que ocorreram já no Nordeste, como é o caso de João Câmara na década de 80, né, ocorrem por questão de acomodação das terras mesmo, né? Isso é impossível de se fugir, né? A partir do momento que você vive sobre uma crosta terrestre que possui uma certa atividade, né, mesmo que uma placa extremamente estável como essa em que nós vivemos, né, graças a Deus, ainda assim existem acomodações. Por exemplo, no oeste do estado do Amazonas, né, para quem, por exemplo, conhece São Gabriel da Cachoeira, que fica ali, né, no noroeste, né, do estado do Amazonas, você tem sim sismos, né, que são detectados. Às vezes acontece no país vizinho, né, e vem, né, atinge ainda as cidades. Na Amazônia mesmo, né, oeste de Manaus, ali também se sabe, né, se detectam sismos, porém, como são áreas pouco habitadas ou quase
sem habitantes mesmo, né? Por serem muito remotas, muito pouco conectadas aí com o resto do país. Então, às vezes pode atingir aí 5.0, 6.0, até nessa escala aí, e acaba não causando nenhum estrago material ou mesmo, né, de vidas humanas. Então aí acaba ficando algo secundário, né? Entra para as estatísticas, né, dos terremotos, mas não como um dos mais destrutivos. Professor, todas as explicações são muito importantes, né, para que a gente possa entender. E eu pergunto, o senhor no começo da entrevista falava que a classificação de escala Richter foi alterada. E eu pergunto, de que forma, tecnicamente, esse setor, essa área do conhecimento humano, vamos dizer assim, evoluiu para que haja uma constatação? É possível constatar quando ocorrerá um terremoto, ou isso é impossível, ou depende de alguns casos? Olha, existem estudos utilizando inclusive técnicas de laser associada com GPS, né? Como é o caso, por exemplo, da falha de San Andrés, na Califórnia, né? Eles monitoram até movimentos mínimos de milímetros, né? De uma placa em relação a outra ali, né? Mas porque eles têm um grande interesse naquele lá, porque naquela falha tectônica, porque afeta diretamente a vida ali quase de toda a costa, né, da Califórnia. Então, assim, previsibilidade, tecnologia para prever, né, a curto prazo até existe, né? Se você monitora e percebe que os movimentos estão aumentando de uma forma consistente, então é provável que você tenha dentro, né, dá para projetar o tempo, né, que seria necessário, por exemplo, para fazer uma evacuação, né, para você colocar, pelo menos das áreas críticas, né, organizar pelo menos nessa direção. Fora isso, o máximo que você pode fazer é adotar técnicas construtivas, né, que coíbem a ação, né, do sismo sobre a construção, né? Agora, previsão, por exemplo, daqui a um mês nós vamos ter certamente um terremoto X na escala de momento, isso só se você tiver realmente um monitoramento permanente de uma falha tectônica, de uma falha não, na verdade de um complexo de falhas tectônicas, para que você possa criar um quadro e falar assim, olha, há um risco, né, com cálculos probabilísticos, de que um terremoto numa escala aí que pode variar, né, de 6 a 8 na escala, e, portanto, a gente precisa tomar algumas precauções, né, e retirar populações em áreas críticas e tudo mais, sem criar pânico, etc., para que a gente possa resolver essa questão. Agora, uma previsão assim, né, com precisão, tal data, etc., isso é impossível praticamente. É a questão que a gente vem levantando, né, de se preparar esses lugares que normalmente sabem que podem ser atingidos por terremotos, já se preparar e criar condições para evitar que a tragédia seja ainda maior. A gente vê e acompanha nas imagens, né, que ainda há prédios que resistem a esses terremotos. O que acontece, professor? Tem técnicas utilizadas para construir prédios mais resistentes ou menos resistentes a terremotos? O que acontece nesse sentido? Olha, depende muito do material que é utilizado, né? Do material e da densidade do que é utilizado, né? Então, por exemplo, se a pessoa faz um material, né, que cimente, né, um bloco a outro, e esse bloco e esse cimento tiver poucos elementos que permitam dar estabilidade, né, e ao mesmo tempo uma certa elasticidade, uma plasticidade, né, seria o termo correto. Então, se não houver isso, se a construção for muito rígida, né, ou muito plástico demais, né, ela vai ceder, né? Cada um de um jeito, mas ela vai ceder. Então, na verdade, em parte isso é técnica de construção até certo ponto,
até certo ponto é um pouco de sorte também, porque 6,8 na escala Richter, atingindo uma construção com um bloco com determinada densidade de material que deu uma certa plasticidade, mas não excessiva ou não rompeu. Né? Isso é muita probabilidade envolvida para a gente dizer assim, olha, com certeza esse engenheiro aqui é o melhor e o outro é o ruim. Né? Na verdade, teve um pouco da sorte aí, teve um pouco também do material em si que é envolvido, às vezes construções, o Marrocos não é um país rico como PIB, né? Mas não como, né, a sociedade marroquina não é uma sociedade rica em geral, né? Em geral você tem pessoas de classe média para baixo, né? Então, muitas vezes as pessoas apelam para materiais mais baratos para fazerem as suas construções e essas construções talvez estejam muito mais sujeitas né, a desabarem numa situação dessas do que algo que foi mais, né, construído com mais cuidado, com técnicas de construção melhores, né? Claro, com sabedoria também do passado, né? Porque às vezes, esses terremotos não são de hoje, né? Esses terremotos são desde sempre, né? A gente pode entender dessa maneira, né? A sociedade marroquina não está enfrentando sismos, né? A partir do século XX ou a partir do século XIX. Ela sempre enfrentou isso lá. Desde sempre. Perfeito. Professor, mais uma vez, nosso muito obrigada por todos esses esclarecimentos e informações, por nos atender neste sábado. E, mais uma vez, até a próxima. Um bom dia para o senhor. Muito obrigado, um bom dia para todos.